pessoas da minha internet! O vídeo de hoje foi um pedido de algumas pessoas lá do Instagram, e uma dessas pessoas que me pediu foi o Ayrton, que é inscrito aqui do canal, e na verdade ele me pediu pra falar sobre o filme Christine, o carro assassino. E eu ainda vou preparar um vídeo só pra falar sobre esse filme, mas como este vídeo não está preparado ainda, então hoje a gente vai falar de outros carros além do Christine. Então hoje é o dia de relembrar os carros clássicos do cinema. Então, se você curte carros, curte cinema, filmes antigos, essa coisa toda, não esqueça de deixar o seu like se gostar do vídeo, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e depois dá uma passadinha nos parceiros que os links vão estar aqui na descrição. A nossa lista, é claro que eu vou falar da nossa musa da sessão da tarde, que é Elvira, a Rainha das Trevas. E com certeza não preciso falar muito sobre esse filme, mas caso você tenha nascido nos anos 2000 ou não tenha assistido ele na época que passava lá na sessão da tarde, então eu vou refrescar um pouquinho a sua memória. A Elvira é uma mulher bem extravagante que trabalha em um canal de TV apresentando filmes de terror, e aí um belo dia troca lá o dono da emissora e ela é demitida. Pra sorte dela, ela tem uma herança para receber, então ela viaja até a outra cidade com o carro dela, né? E o carro dela, que aliás, muitas pessoas acham que é um Cadillac, mas na verdade é um Ford Thunderbird ano 58. E esse carro teve algumas modificações, como por exemplo as teias de aranha que foram colocadas ali no para-choque, o retrovisor que tem tipo um arame farpado ao redor, e o volante também, que imita uma corrente, né? Então o carro ficou assim, top da balada, galera. E o segundo carro da nossa lista também é um grande clássico da sessão da tarde, que é um filme Sem Licença para Dirigir, também de 1988. Além de ser um filme que marcou muito a minha infância e a minha adolescência, nesse filme atuam os atores Corey Haim e Corey Feldman, que são dois atores que fizeram muito sucesso na década de 80 com esses filmes estilo teen. Les Anderson tem uma crush na escola e ele acha que só vai conseguir ficar com ela se ele tiver um carro. E o pai dele até ia dar um carro pra ele, né? Porém, ele tenta tirar a habilitação, mas não passa em uma das provas. E aí o pai corta o barato dele, né? E pra sair com a Mercedes, porque assim, o nome da menina é Mercedes, ele pega o Cadillac do avô dele, né? Que é um Cadillac Sedan DeVille, ano 1972. E uma coisa que eu acho bem legal nesse carro é a cor dele, que parece aquelas geladeiras antigas, né? Que com certeza você já deve ter visto uma aí na sua casa, ou no mínimo na casa da sua avó. E por falar em Cadillac, tem mais alguns filmes aqui na nossa lista com Cadillacs azuis, e o próximo deles que eu vou comentar agora é o filme A Hora do Terror, de 1985. A Hora do Terror é um filme meio trash, só que é aquele trash bem leve, e inclusive ele passava no cinema em casa do SBT nos anos 90. Eu já falei sobre esse filme num outro vídeo aqui do canal, então se você quiser dar uma olhadinha eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas em resumo, na noite do Halloween, um jovem que se chama Phil vai a um cemitério com alguns amigos e lá eles fazem uma espécie de ritual e libertam os mortos. E o Phil é o dono de um Cadillac DeVille ano 1955, que aparece no filme ali do início até o fim, né? E uma das mortas que volta à vida é uma loirinha que anda com uma roupa de líder de torcida e tal. E o Phil vive, tipo assim, uma mini história de amor com ela, né? Então eles dão vários rolezinhos de Cadillac, aquela coisa toda, né? E esse filme marcou muito a minha infância, principalmente o final ali, né? Que é uma cena em que ele refaz o ritual para os mortos voltarem para suas tumbas. E aí com isso a crush dele volta também. E aí ele fica lá forever alone, né? Então acaba o filme com ele saindo do cemitério ouvindo a música do casal no seu belo Cadillac azul. Baby, I'm yours, and I'll be yours until the sun no longer shines. E o próximo filme da lista, onde a gente também vai ver um belíssimo Cadillac azul calcinha, é o filme Mystery Date, que aqui no Brasil foi chamado de Que Garota, Que Noite, de 1991. Esse filme eu acredito que nunca passou na sessão da tarde, eu pelo menos nunca assisti, né?
Mas a primeira vez que eu assisti esse filme foi na madrugada da Globo, em uma daquelas sessões tipo Corujão, Intercine ou alguma coisa do tipo. Nesse filme tem um jovem que se chama Tom e ele tem uma queda pela vizinha. E aí ele acaba um dia chamando ela pra sair e tal, porém dá algumas coisas erradas e ele acaba tendo que pegar o carro do irmão dele pra sair com a menina, né? E o carro do irmão dele é nada mais, nada menos que um Cadillac DeSoto ano 1959, cor de geladeira de vó, top da balada, meus amigos. Porém, por ele estar com o carro do irmão, né, ele na verdade meio até que se passa pelo irmão dele, só que ele não sabia é que o irmão dele tá envolvido em várias tretas, né, então ele acaba se lascando por isso e apronta altas confusões, como já diria o narrador da Sessão da Tarde, né, ele, a menina lá e o seu Cadillac azul, que na verdade não é dele e sim do irmão. E agora, para fechar aqui a nossa leva de Cadillacs azuis, eu não poderia deixar de fora o filme que se chama O Cadillac Azul, de 1990. E esse filme, que foi um clássico da Sessão da Tarde, leva no elenco nomes como Daniel Stern, que é um dos bandidos molhados lá do Esqueceram de Mim, e Patrick Dempsey, que é aquele rapazinho lá do Namorada de Aluguel. E esse filme conta a história de 3 irmãos que não se davam muito bem e que ficaram um bom tempo sem se ver, mas aí o pai deles pede para que eles se reencontrem para levar um carro de presente para a mãe deles, que tá de aniversário, né, e tá em outra cidade. Então no meio do caminho eles também acabam se tretando ali, né, e tal. E o carro que eles estão levando para a mamãezinha deles é um Cadillac Coupé DeVille, ano 1954. E apesar de esse filme ser dos anos 90, a história mesmo se passa nos anos 60. Então, por ser um carro dos anos 50, é como se eles estivessem levando um carro normal, digamos assim, né? E não uma relíquia. E esse filme é muito legal e vale muito a pena assistir aí, se você ainda não viu. E agora, depois de falar de tanto carro azul, vamos falar dos carros vermelhos que fizeram sucesso no cinema. E o primeiro vermelhinho da lista não poderia ser outro, então vamos falar de Christine, o Carro Assassino, que é esse filme maravilhoso de 1983, dirigido por John Carpenter e baseado em uma obra de Stephen King. Esse filme provavelmente vocês já viram inúmeras vezes lá no Cinema em Casa do SBT, né? E na história dele, o jovem Arnie sofre muito bullying, inclusive, né? Ele acaba comprando um carro, que é a Christine, mas o que ele não sabia é que este carro é possuído pelo ritmo ragatanga e sai matando todo mundo que se mete na sua vida, se é que carro tem vida, né? E o carro que foi utilizado no filme é um Plymouth Fury, não sei se é assim que se fala, tá, gente? E o ano do modelo é 1958. E uma pequena curiosidade sobre esse filme é que foi utilizado aí 25 carros nas filmagens e 13 deles precisaram ser destruídos, né? Por motivos óbvios que quem já viu o filme aí sabe. E esse filme Christine, apesar de ser um filme meio de terror, ele nunca me deu medo e eu adorava quando passava no cinema em casa. Então me conta aqui nos comentários se você gostava desse filme também e desses outros que eu comentei anteriormente, se você já assistiu algum e se você curte esse tipo de filme. E o outro vermelhinho essencial que não podia faltar aqui nessa lista é a Ferrari, que aparece lá no filme Curtindo a Vida Doidado, de 1986. Bom, esse filme provavelmente todo mundo aí conhece também, né? Que é aquele filme em que o Ferris Bueller convida a namorada e o amigo dele, né? Um amigo que se chama Cameron, para eles irem matar a aula. E pro plano dele dar certo, ele convence o Cameron a pegar um dos carros de colecionador do pai dele, né? Que no filme é descrito como uma Ferrari GT 250, ano 1961. Mas, na verdade, o carro na vida real não é uma Ferrari, é um Modena Spider GT California, que foi até modificado para ficar mais parecido com uma Ferrari, né? E ao todo foram usados 3 carros nas filmagens, até mesmo para poder complementar aquelas cenas de ação, digamos assim, né? Como, por exemplo, aquela lá em que os manobristas pegam o carro e, ao invés de guardar, ficam dando voltinhas e detonando o carro, né? E um fato legal também, que eu não sei se vocês sabem, é que esse carro foi leiloado agora no ano de 2018
Porém, eu não consegui encontrar aqui informações sobre o valor, né, quem comprou e tal, mas se você que está me assistindo sabe essas informações, deixa aqui nos comentários. E para fechar a trinca aqui de carros vermelhos, vamos falar de um clássico do cinema cult que é amado por alguns, detestado por outros. E estamos falando aqui de Pulp Fiction, de 1994, dirigido e escrito por nada mais nada menos que Quentin Tarantino. Bom, nesse filme a gente vai acompanhar aí 3 histórias simultâneas, né? Onde uma delas a gente tem aí a presença dos personagens interpretados pelo John Travolta e o Samuel L. Jackson, que eles são assassinos. E entre as vidalocagens deles ali no filme, volta e meia eles aparecem no carro do Vincent Vega, que é o personagem do John Travolta, e ele tem um Chevrolet Chevelle Malibu modelo 1964. E esse carro, ele pertencia de fato ao Tarantino, né? E logo depois das filmagens do filme, esse carro foi roubado, galera. Mas felizmente depois ele foi encontrado. Porém, a notícia ruim é que só encontraram o carro 20 anos depois do roubo. Trágico. E agora, voltando para os Cadillacs, vamos falar de mais um Cadillac aqui, só que dessa vez ele não é azul. E esse Cadillac que eu vou comentar aqui, ele pertence ao filme Ghostbusters, conhecido também por Caça-Fantasmas, de 1984 e 1986, respectivamente 1 e 2. Talvez muitos de vocês não tenham percebido, mas o Ecto 1, que é o carro usado pelos caça-fantasmas, na verdade é uma ambulância antiga, mais precisamente um Cadillac Miller Meteor do ano de 1959. E talvez um dos fatos pelos quais assim o carro não é facilmente reconhecido é que foram fabricados apenas 400 veículos desse modelo, e no primeiro filme eles queriam que esse carro fosse preto, até teria umas luzes roxas, uma coisa assim meio psicodélica, né? Mas aí o diretor de fotografia viu que não ia ficar tão legal, porque ia ter muitas cenas filmadas à noite, então eles resolveram pegar um carro com essa cor mais clara, e inclusive foi relatado que nas primeiras vezes que o carro saía nas ruas para as filmagens, dava muito congestionamento no trânsito, e até pequenos acidentes, porque as pessoas ao invés de prestar atenção no trânsito, ficavam olhando para o carro, né, pelo fato de ele chamar muita atenção. E agora, para finalizar, a gente não podia deixar de fora o carro que foi o grande ícone da trilogia do filme De Volta para o Futuro, que teve início em 1985. E esse que é mais um clássico da sessão da tarde, né? Conta aí a história do McFly, que acaba fazendo uma viagem no tempo graças a uma experiência do Dr. Emmett Doc Brown, e ele faz essa viagem através de um DeLorean ano 1981. E apesar desse carro ser bem diferentão, ele realmente existiu e foram fabricadas 8.000 unidades desse modelo. E a princípio ele até fez um sucessinho e tal, né? Mas depois acabou indo à falência. E um dos diferenciais desse carro é a porta dele, que abre para cima, né? E para quem não sabe, o nome desse tipo de porta é chamado asa de gaivota. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver aí mais sugestão de vídeo é só mandar aqui nos comentários, e não esqueça de deixar o like e comentar também o que você achou desse vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, tchau e até a próxima!